Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa Universidade do Sucesso. Hoje nós temos a lição de número 33, Como encarregar-se de sua vida. Aqui estão 7 chaves que o libertarão da jaula de uma existência enfadonha, passiva e submissa, a fim de que o tigre dentro de você possa começar a fazer valer seus direitos. Nossos professores de hoje são Nena e George O'Neill. Você só tem uma vida para viver. Você está vivendo com amor próprio, com objetivo, com estratégia visando um crescimento contínuo? Ou você não passa de um fantoche vivo cujos fios são puxados por outros? O carneiro, para a autopreservação, sempre permanece com seu rebanho. Qualquer desejo por aventura ou exploração, ou mesmo alimento e água, é instintivamente eliminado, pois eles sabem que o perigo está de emboscada além do círculo protetor do grupo. Por que tantos de nós agem como se fôssemos carneiros? Por que entregamos a direção de nossas vidas aos outros, enquanto, tristemente cambaleantes, passamos os dias aguardando apenas pela próxima ordem de pularmos, nos curvarmos ou representarmos para garantirmos nossa refeição? Sempre que permitirmos aos outros que controlem nossas vidas, colocamos nosso futuro nas mãos deles, abdicamos o nosso direito de fazer as escolhas que nos beneficiem e sufocamos toda a oportunidade de crescermos. Sem meta, sem prioridade, sem estratégia própria de vida, perambulamos com o rebanho por uma campina de mediocridade infindável, incapazes de nos liberarmos para alcançarmos ao menos uma pequena parte dos sonhos que um dia acalentamos. Essa condição é deprimente, mas curável. Você pode aprender como dirigir sua própria vida, determinar e depois ir em busca dos próprios sonhos e metas, deixar o rebanho bem para trás. Pode aprender a tomar uma posição por si mesmo, dizer não em vez de dizer sim, agir em vez de ser forçado a agir. Você não é um carneiro nem está perdido. Qualquer controle sobre si mesmo que abandonou um dia pode ser recuperado, para você ficar no comando do seu próprio destino outra vez. Preste bastante atenção. 2 renomados escritores e antropólogos, Neil e George O'Neill, estão a ponto de ajudá-lo a restaurar sua dignidade e sua individualidade, nesta atraente lição do livro Trocando as Marchas. Se não nos mostrarmos à altura do desafio de nossa extraordinária habilidade de moldarmos nossas vidas, de procurarmos os tipos de desenvolvimento que particularmente achamos satisfatórios, então não podemos ter segurança. Viveremos num mundo de imitação, onde o nosso eu é determinado pela vontade dos outros, onde seremos constantemente agredidos e estaremos cada vez mais isolados pelas mudanças à nossa volta. Sem escolha, não podemos ter nenhuma direção. Sem uma estratégia própria de vida, perdemos nosso senso de eu ou não o achamos e nos tornamos um zero, nada. A realidade do mundo que nos acerca, incluindo o impacto da mudança, é algo com o qual devemos travar relações, se pretendemos crescer. Não podemos nos render a ela, não podemos renunciar ao ato de fazer escolhas. O único modo com que podemos evitar sermos sobrepujados e neutralizar as forças que nos cercam é achar nosso próprio centro, acreditar em nós mesmos, ignorar as vozes conflitantes à nossa volta e ouvir nossas vozes interiores. Só então podemos interagir verdadeiramente com o mundo exterior com coragem, convicção e sentido. A consequência de deixar uma mudança acontecer sem nosso envolvimento ativo é a renúncia à tirania do controle externo, tanto no sentido individual quanto no grupal. Quando perdemos a nossa autonomia individual e a nossa liberdade de escolha, então o resultado é a frustração, o isolamento, a agressão e a violência. Se você não dirige a si mesmo, então, pela omissão, as circunstâncias ou as pessoas o dirigirão. A fim de esclarecer nossa posição de vida individual, de descobrir a nós mesmos e o que acreditamos e significamos, precisamos saber não apenas as instruções para uma estratégia de vida que vise mudanças e crescimento, mas também como integrar essas instruções e colocá-las para trabalharem para nós. E um critério de autodireção pode nos ajudar a levar a cabo essa integração de estratégia de vida. Tomar uma posição para si mesmo.
Tomar uma posição na vida, uma posição para si mesmo, é parte essencial das trocas de marcha, do crescimento através da mudança autodirecionada. A seguir estão as 7 chaves para uma autodireção criativa que pode ajudá-la a desenvolver uma posição na vida. 1. Não peça permissão, faça. 2. Não confirme nada, confira as coisas com você mesmo e não com as outras pessoas. 3. Não peça desculpas desnecessariamente. Isso mostra aos outros que se autodeprecia. 4. Não se recrimine. A síndrome da oportunidade perdida impede que você vá em frente. 5. Não diga eu devia ou eu não devia. Pergunte por quê? Ou então, por que não? 6. Não tenha medo de dizer não ou sim. Haja segundo o que pensa e sente. E 7. Não se coloque inteiramente nas mãos dos outros. Seja autodeterminado. Cada uma dessas chaves não significa que devemos abandonar os outros ou deixar de levá-los em conta. A verdade é que podemos ter compreensão e consideração pelos outros apenas na medida em que nos fortalecermos. Só quando começamos a dirigir nossa própria mudança é que podemos nos dar verdadeiramente um modo cuidadoso e participante, nos dar para outra pessoa ou um projeto ou situação, levados pelos nossos sentimentos de independência, autoconfiança e segurança, e não levados pela autodepreciação e fraqueza. O resultado natural para essas chaves é: seja bom para si próprio. Poucos de nós podem alcançar a bondade compassiva para com os outros, a menos que sejam bons para si primeiro. Essas chaves nos possibilitam mudarmos e crescermos criativamente. É bem verdade que ao dizermos não e não pedirmos permissão, podemos perder velhos amigos. Mas se nossas amizades baseiam-se na nossa fraqueza em vez de em nossa força, será que esses são bons amigos para nós? Com nova força faremos novos amigos que por sua vez são fortes. Se acharmos necessário magoar alguém para determinarmos nossas próprias vidas, o que isso realmente quer dizer é que já não estamos mais dispostos a deixar que nos magoem. Não estamos mais dispostos a deixar que nos impeçam de nos realizarmos. Uma vez não deixando que nos magoem, torna-se possível, com a nossa nova energia, nos darmos a eles e ajudá-los, porque gostamos. Então podemos aceitar mais facilmente, sem nos sentirmos magoados ou rejeitados, quando os outros nos dizem não. Quando começamos a nos encarregar de nossas vidas, a reconhecer nós mesmos, não há mais nenhuma necessidade de pedir permissão a alguém. Se houver outra pessoa a ser afetada pelo que você vai fazer, então pode perguntar como ela se sente a respeito do que pretender fazer. Peça o feedback dela, ou depois utilize essa nova informação ao formular decisões. É importante atender a esses sentimentos e levá-los em consideração, mas não é a mesma coisa que pedir permissão, gente. Pedir permissão é dar a alguém o poder de veto sobre a sua vida. Por outro lado, pedir feedback é reunir informações que possam ser equilibradas com as suas próprias necessidades, com os seus próprios valores. Conhecer os seus valores e agir sobre eles significa que você se tornou sua própria pessoa, seu próprio chefe, o seu próprio mentor. Contudo, isso não significa falta de interesse pelos outros e suas responsabilidades para com eles e por eles. Podemos explicar aos outros o porquê das nossas decisões e ações, ou nossos erros impulsivos e impensados, mas devemos fazer isso porque gostamos dos outros, não porque nos sentimos controlados por eles. Quando explicamos que na verdade os estamos elogiando, os estamos tratando como pessoas de maturidade igual à nossa. Se não aceitam ou não podem aceitar nossas verdadeiras explicações, nossas decisões e ações devido a problemas deles mesmos, em primeiro lugar não merecem desculpa. Explicações sim, mas desculpas não. Se medem nosso valor apenas pelo quanto concordamos com o que querem que façamos, na verdade estão pedindo para não darmos nenhum valor a nós mesmos. Essas pessoas não estão amadurecidas e suas objeções aos nossos passos para a maturidade simplesmente não são válidas.
Uma vez que você é capaz de aceitar a responsabilidade por suas ações e pode explicar aos outros seus motivos para tais ações, uma vez que é capaz de examinar os aspectos negativos e positivos de si mesmo e, por isso, começa a descobrir seu caminho para a mudança, então, sob esse aspecto, os outros também devem aceitar a sua autenticidade. Do contrário, apresentam-se como depreciadores, pessoas cujo senso de valor próprio depende do seu ser menos amadurecido, menos certo de valor próprio do que eles são dos deles. No final, você pode demonstrar nenhuma consideração maior por eles, a não ser apreciá-los o suficiente para contar-lhes a verdade sobre suas necessidades. Sem dúvida, algumas pessoas vão empregar mal as regras para a autodireção que estamos ensinando aqui, fazendo o que tem a fazer sem consideração aos outros. Você não deve explicação aos outros, mas se for incapaz e não estiver disposto a dar uma explicação, não está se dirigindo para uma mudança amadurecida e criativa. Está apenas tentando fugir da realidade numa fantasia privada, na qual já não precisa mais interagir com o mundo e com as pessoas que o cercam. O psicólogo Robert W. White ressalta que mudar nunca é tão simples. O que realmente está implícito não é a liberação do eu autêntico, mas a formação de um novo eu, um eu que transcenda gradualmente as limitações e a pequenez do antigo. Isso só pode ser feito procedendo-se de modo diferente ao interagir com outras pessoas. Novas estratégias terão de ser desenvolvidas, expressando as novas intenções e que encorajem os outros a tomarem parte recíproca em relações humanas melhores. Mas da mesma forma que é importante você não pedir permissão, que confira as coisas consigo mesmo em vez de confirmar as instruções com os outros e que não se desculpe desnecessariamente, também é importante não se recriminar quanto a fracassos passados. Desculpas a você mesmo, na verdade, são as bases da autodepreciação que leva a desculpar-se com os outros. Se perde tempo se recriminando, cheio de remorso do passado e das oportunidades perdidas em sua vida, você não está se dirigindo, mas deixando que o passado o dirija. Seu passado detém tantos meios passos potenciais para o futuro, quanto oportunidades perdidas. Escave o passado para o que seja útil. Aprenda com os enganos e lembre-se de que nada é desperdiçado. Quando você diz, eu devia fazer isso ou eu não devia fazer isso, em muitos casos também está permitindo a si mesmo ser enganado pelo passado, seguindo as regras estabelecidas por pais, professores ou outros mentores, que podem não ter mais nenhum significado para você em nossa cultura em crise. Muitos tradicionais de nossa sociedade, muitos devias e não devias, passados de geração a geração, são os preservadores de valores importantes, mas muitos outros só fazem sentido nos termos de um tipo de sociedade que já nem existe mais. Para viver no presente em direção ao futuro e fazer o máximo de nós mesmos, temos de começar a fazer distinções entre os devias e não devias que fazem e que não fazem sentido na realidade atual. Quando se encontrar dizendo eu devia, pergunte a si mesmo por quê. Quando se encontrar dizendo eu não devia, pergunte a si mesmo por que não. Se não puder dar uma resposta que faça sentido em termos de você e de suas necessidades para se desenvolver e realizar, então obviamente está na hora de se descartar dessas regras do passado. Também pode estar na hora de dizer não. Você pode dizer não para uma regra do passado que já não se aplica mais. E também pode dizer não a um novo desenvolvimento em nossa sociedade que particularmente acha infrutífero ou em desarmonia com o seu eu interior. Pode até dizer não a uma mudança se é isso que quer. Assim como há os resquícios do passado que não fazem sentido para nós como indivíduos, também haverá mudanças atuais que não fazem sentido. Mas assim como diz não, também estará definindo com mais exatidão as coisas para as quais dizer sim. Uma vez aprendido a dizer não, podemos nos permitir dizer sim para as coisas que realmente queremos. Ao lidar com o excesso de escolha e ser bem-sucedido, você vai desejar dizer não muito frequentemente. As diversões supérfluas, falsas expectativas, excessiva exigência dos outros, não às pessoas, às circunstâncias, às obrigações que lhe deem a sensação de estar sendo enganado e de frustração.
Mas o outro lado dessa moeda é ser capaz de dizer sim, total e francamente, às pessoas e às circunstâncias que contam para você. A chave final para a autodireção criativa é a principal. Nunca se coloque inteiramente nas mãos de outra pessoa. Todos precisam de conselho, apoio, encorajamento e auxílio dos outros, mas apenas como um meio de fortalecer nossa própria independência. A diferença entre nos colocarmos inteiramente nas mãos de outra pessoa e reter certo controle pessoal é a mesma diferença que existe entre a mulher que diz sim imediatamente a uma operação importante, a qual mais tarde pode revelar ter sido desnecessária, e a mulher que, diante dessa decisão importante, confere a opinião de um médico com alguns outros, considera os riscos, obtém todas as informações relevantes e depois toma sua decisão. Uma decisão que acha que está certa para ela, baseada nas informações que adquiriu. Você não pode ficar na mesa de operação e dar instruções ao médico, mas pode certificar-se de antemão que está seguindo o curso de ação mais sensato possível. Essa é a essência da autodireção. O desenvolvimento das técnicas da autodireção lhe permite ter autocontrole, mas o controle do seu eu em relação ao mundo não deve ser confundido com manter as coisas sob controle. A pessoa rigorosamente ajustada que teme qualquer coisa nova, que insiste em tomar suas decisões seguindo padrões pré-estabelecidos e que teme perder o controle, não está dirigindo a si mesma. Não tem autocontrole, ao contrário, está sendo controlada por todas as forças, leis e expectativas externas que incorporou a si mesma. Você não pode controlar as circunstâncias ou outras pessoas, mas pode controlar a si mesmo. Você pode dirigir e conduzir o comportamento em resposta à circunstância ou às pessoas. A autodireção leva ao desenvolvimento de novos rumos, à sensação estimulante de liberdade, dentro dos limites da responsabilidade que a verdadeira liberdade acarreta. A pessoa que tenta manter as coisas sob controle de uma forma negativa, que tenta ajustar as circunstâncias ou outras pessoas a um molde pré-formado, está fazendo uma viagem pré-condicionada da vida. Esta síndrome fica inteiramente à mercê das circunstâncias, assim como não aproveitou muito as excitações variadas da vida e do seu próprio potencial. Por outro lado, quando as coisas não correm como a pessoa que pratica a autodireção espera, essa criatura tem meios de ajustar seus planos, de levar em conta as novas circunstâncias e prosseguir a partir deste ponto. Todos os tipos de adversidades podem se transformar em vantagens se estivermos dispostos a tomar parte integral nessa transformação. Ao nos autodirigirmos, descobrimos com muito mais clareza o que nós queremos para nós mesmos. Descobrimos nossas prioridades, nossas necessidades, nossos desejos, e essa descoberta traz inevitavelmente um senso maior não só de liberdade, como de segurança também. A pessoa que conhece a si mesma, ele ou ela dirige a sua vida. Pode tolerar um nível mais elevado de ambiguidade do que antes, pode lidar com a ansiedade e o conflito com mais sucesso porque está seguro de suas habilidades. Essas pessoas podem apreciar a mudança, podem improvisar confiantemente em situações desconhecidas. Como o psicólogo Abraham Maslow sugere, essas pessoas podem enfrentar o amanhã sem medo, porque traga ele o que trouxer, elas têm a confiança da autoconvicção. A autoconvicção sofre um desgaste toda vez que nos colocamos inteiramente nas mãos de outra pessoa, toda vez que pedimos permissão ou confirmamos as instruções com os outros, ou pedimos desculpas desnecessariamente. A autoconvicção é aumentada toda vez que perguntamos a nós mesmos e não aos outros o que devemos fazer com as nossas vidas. A autodireção defende o significado e o valor do eu, e o resultado é um senso mais completo do valor e da competência de si mesmo. Beijo grande, muita reflexão aqui hoje nessa aula, e a gente se vê na próxima aula.